amigos do plano espiritual superior, que tão carinhosamente nos recebem, preparando esse ambiente, para que nós possamos entender. Mas é um entendimento maior, profundo, com o coração e com a alma, para que nós possamos colocar em prática. Porque só depende de nós. A nossa modificação, a nossa melhoria e a melhoria daqueles que estão ao nosso lado, através dos nossos exemplos. Quando o Caetano fala que nós possamos aprender, na realidade, comigo, se preocupa com ela, né? Na realidade, ninguém ensina ninguém. Somos nós que aprendemos. Por isso que a verdade está sobre o candeeiro. E nós devemos, com a nossa vontade, com o nosso esforço, buscar essa verdade. Né? Então, o aprendizado é individual e intransferível. Cada um aqui que faz o seu aprendizado. Assim, muito obrigada. Tudo bom? Como ele falou, então, o tema, o item 127 do livro Pão Nosso, Lei de Retorno. Tem um início, uma passagem de Jesus que nós encontramos em João, que diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação. Em algumas passagens do Evangelho, Jesus se reporta à lei da reencarnação. Quando ele está dialogando com Nicodemos, um mestre em Israel, onde diz, né, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E uma outra passagem também é após a transfiguração no Monte Tabor, que era uma colina da Galileia, né, quando, de acordo com a profecia, ele diz aos discípulos que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas ele declara que Elias já veio e eles não o reconheceram. Então os discípulos compreendem que era de João Batista que ele estava falando. João Batista, Elias reencarnou como João Batista. Mas nesta passagem de Jesus, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal sairão para a ressurreição da condenação, a lei da reencarnação está muito clara. Onde ele menciona, né, a ressurreição da condenação. Nós vamos entender na exposição o que ele quis dizer com ressurreição. Agora, todas as civilizações que antecederam a glória ocidental se preocupavam com os problemas de além-túmulo. O Egito mantinha, as pessoas, né, mantinham incessante contato com os desencarnados e ensinavam que os desencarnados sofriam rigoroso julgamento para saber se as almas subiriam ao céu ou se voltariam aos labirintos da provação na própria terra. Na aurora da civilização na Índia, através dos Vedas, nós encontramos que da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se vestir de novos corpos. Olha só que coisa. Os hindus, eles admitiam que os desencarnados, de acordo com as resoluções do juiz, eles sempre colocavam a história de um juiz. Sempre tinha alguém que julgaria, que diria para onde nós nos encaminharíamos. Nós sabemos que esse juiz nada mais é do que a nossa própria consciência, consequência das nossas próprias atitudes. Então, de acordo com a resolução do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam para os precipícios do reino de Varuna. Varuna foi um rei destronado, mas ele era o gênio das águas, né? E se eles descessem ao reino de Varuna, eles ficariam em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. São todas alegorias, né? Figuras que marcavam, que chamavam a atenção e que faziam com que as pessoas se preocupassem com o que aconteceria após o desencarne. Pitágoras foi o primeiro a introduzir na Grécia a doutrina do renascimento da alma, porque ele tinha conhecido isso em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Platão adotou a ideia pitagoriana e, como ele dizia, é certo que os vivos nascem dos mortos, que as almas dos mortos renascem ainda. Platão tem dois mitos que nós conhecemos, o mito da caverna e o mito de Er,
são histórias que Platão contava. E nós acreditamos que, puxa, Platão, 400 anos antes de Cristo, provavelmente não é desse planeta o seu conhecimento. Ele conta em uma das suas histórias que as almas, ao saírem dos corpos, viajavam com outras almas até chegar a um lugar divino com 2 aberturas. E entre elas ficavam juízes, que depois de se pronunciarem, decidiam se a alma iria para a abertura da direita, que subiria ao céu, ou se iria para a esquerda, onde os injustos desceriam, né? Então, gregos, gauleses, romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes. A reencarnação, ela fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição, mas eles não tinham muita clareza com relação ao assunto. Na Idade Média, onde a cultura esteve esmagada, a palavra, ou seja, o dogma, esse sentimento da reencarnação desapareceu temporariamente, apesar de cultuada ainda por alguns raros estudantes, né? Mas isso aconteceu e depois com o iluminismo nós tivemos veio a doutrina dos espíritos e novamente trouxeram à Terra a reencarnação. Conhecida como palingenesia, entre os povos da antiguidade, a reencarnação significa o retorno do espírito ao corpo, a um corpo totalmente diferente do antigo, né? Tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso autoburilamento, para a nossa melhoria íntima, fazendo com que nós nos libertemos das paixões e vamos adquirindo experiências, sublimando as expressões, desenvolvendo a inteligência. É o renascimento do espírito no novo corpo. Jesus diz, vamos lembrar da passagem, os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Como que as pessoas que pregam a existência de um inferno ardente e imperecível, como é que eles entendem essas palavras de Jesus? Será que essas palavras, esse ensinamento de Jesus não põe por terra todas essas condenações, essas penas eternas? Os que realizam, vamos supor que Jesus estivesse falando assim, aqueles que realizam a tarefa com zelo, com atenção, os que praticam o bem, usufruem mais cedo o fruto do seu trabalho, agora e após o desencarne, onde encontram a fonte da vida. Ao contrário, aqueles que fazem mau uso da liberdade, se comprazem no mal, retardam a sua evolução, tendo que refazer um curso que já conhecem, até que reúnam condições que se superem para evoluir. Vamos fazer uma comparação. O estudante somente chega aos níveis superiores, só chega a um curso superior após ter cursado todas as classes. Ter passado pelo pré, que acho que já nem existe mais, já é o primeiro ano, são 9 anos, primário, ginásio, colegial, enfim, para poder chegar, para prestar o vestibular e passar para uma faculdade. Essas classes, todas, por mais trabalho que exijam, são um meio de chegar ao objetivo. É cansativo, é trabalhoso, nós precisamos de bastante atenção, de dedicação, mas traz uma tranquilidade para nós depois. E não é uma punição. Agora, então, o estudante dedicado, ele abrevia, ou seja, ele faz os anos necessários do curso para poder chegar à faculdade e encontra menos dificuldades. Agora, aquele em que a negligência e a preguiça obrigam a pessoa a repetir algumas séries, é mais chato, é mais dificultoso. O estudo não é ruim, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Porque ao repetir o ano, os nossos colegas daquela classe vão para frente e nós ficamos com aqueles mais novos. Então nós estaremos revendo matérias que já tivemos a oportunidade de ver, mas não nos esforçamos para aprender e passar no final do ano. A finalidade da encarnação é justamente fazer com que nós, com o bom aproveitamento, prática do bem, com a nossa modificação, nós possamos chegar o mais depressa possível a uma perfeição relativa, à evolução.
que todos nós chegaremos. Jesus estava falando nessa passagem, empregando ressurreição, no sentido de renovação. De acordo com a teoria das penas eternas, né, se fizer o bem, vai para o céu, se fizer o mal, vai para o inferno, não há como fugir, não existe um recurso salvador, não tem outra saída. É ou não é? Agora, o Pai, Ele não quer o fim da criatura. Ele quer que nós nos reformemos, que nós nos modifiquemos. Naquelas folhinhas que nós colocamos todo dia, né? Diz que o Pai se utiliza do próprio homem como material didático. Então, quando nós prestamos atenção, nós aprendemos uns com os outros. Porque nós vemos a maldade que ocorre, ou mesmo a intenção de praticar, e nós falamos, nossa, não é isso que nós queremos. Então, nós já estamos nos adiantando, nós queremos a modificação, a paz, um planeta sustentável. Para isso, nós devemos nos esforçar. Até que nós nos libertemos de todas as impurezas, haverá ressurreição para todos. Olha que maravilha. Com a diferença de que os bons terão vida nova, ou seja, novos aprendizados, novas experiências, com aquilo tudo que adquiriu, que nada se perde, mas terão novas oportunidades de evoluir, de se modificar mais ainda, e principal, como Jesus diz, nós trabalharmos na obra da criação, como co-criadores. Agora, os maus terão nova condenação, terão que repetir a vivência, né, com as experiências pelas quais ele não passou, para que possam, através da sua modificação, da sua persistência, passarem para uma nova classe, de acordo com as suas próprias ações. Como nós lemos no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, que fala do Código Penal das Vidas Futuras, na última frase, Kardec fala o seguinte: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Essa é a lei da justiça divina. É essa passagem que Jesus, então, coloca para nós como dizendo que nós temos a liberdade, temos o livre-arbítrio, que nós temos o caminho. Não foi Deus que criou o mal, fomos nós. Então nós temos a liberdade de trilhar pelo caminho do mal ou trilhar pelo caminho do bem. Fomos criados simples e ignorantes. O nosso alvo a atingir é a evolução, é o progresso e trabalharmos na obra de Deus. Agora, se nós nos envolvermos com o mal, se nós nos satisfizermos, se nós nos envolvermos com o mal e ficar ali, nós vamos atrasar, retardar a nossa evolução. E só nós vamos sofrer com isso. É aí que a reencarnação passa a ser um castigo, mas por nossa própria obra, como consequência das nossas próprias obras. Você vai inventar as perguntas. Então, agora a Maria Rita está à disposição para nós esclarecermos dúvidas. Exatamente temos, não tem ninguém dúvida sobre a lei de retorno ou a lei de reencarnação, não é isso? Então, essa é a hora de perguntar e vamos esclarecer a medida do possível, não é, Maria Rita? Quem vai ser o primeiro? É interessante a gente lembrar da palestra de ontem do Vladimir Lisso, né? Quando ele fala da necessidade dessa renovação, né? De renovarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque sem essa renovação, nós continuamos reencarnando sempre nessas reencarnações dolorosas, problemáticas, muitas vezes até comprometendo a outra existência por vindoura, né? E sem nos lembrarmos de que o hoje, enquanto estamos aqui reencarnados, é a oportunidade máxima para a gente buscar o melhor, para nós nos aperfeiçoarmos o mais que pudermos. Sem isso, nós entramos naquela roda, né, a sansara,
a roda das reencarnações, como dizem os orientais, né? E não podemos nos queixar. Quando você fala que está aí, os maus reencarnarão. Somos todos maus, porque nós estamos aqui. Então, não há como duvidar disso. Então, o que é que nos resta? Trabalharmos no sentido de adquirir o bem, de sermos melhores. É isso, não tem outra coisa a fazer, né? Essa oportunidade não é a única, mas é uma. A gente tem que fazer a diferença nesta, né? É verdade. Vou dar uma perguntinha para Maria Rita. Maria Rita, quando fala em encarnação, e você citou a cultura indiana, lá eles acreditam que as pessoas podem voltar numa condição inferior, né? Por exemplo, voltar a reencarnar no reino animal. A metempsicose. Isso, essa palavrinha. Você podia conversar um pouco sobre isso? Sabe por quê que eles falam em metempsicose? Porque a manifestação dos espíritos, muitas vezes em licantropia, né, com formas de animais, eles acreditavam que isso fosse uma punição aos espíritos. Então, eles acreditavam que o homem pudesse, por castigo, reencarnar ou encarnar em corpos de animais. O que nós sabemos ser impossível. Não existe, apesar de dizerem que o macaco difere muito pouco do nosso corpo, mas não há condições, afinidades, não existe condições para isso. Então é por causa dessa aparição dos espíritos por causa da modificação que fazem no seu próprio perispírito, porque estão renitentes no mal. Então eles acreditavam que era uma punição. E colocaram isso como um princípio, a metempsicose. É verdade. Nós não vemos na novela até também. São, mas são animais. Pode ficar à vontade, gente. Olha para perguntar o que vocês querem saber sobre reencarnação, é bom ver. Então, eu estava pensando agora, as pessoas que crescem e continuam e se superam, né, nas suas provas, conseguem vencer, vão embora para frente, né? Ou para outros mundos, ou vai ter uma reencarnação menos dolorosa, mais feliz, porque vai adquirir mais experiência, vai aproveitar bem a encarnação atual, por exemplo, né? E aqueles que ficam para trás vão perder o fio da amizade, da afeição, pelo menos temporariamente, que no espaço e no tempo, a pessoa sabe que isso dura uma eternidade. Quando você tem uma grande amizade, né? Uma pessoa que você quer bem, ela vai embora porque moralmente ela cresceu e você vai ter um hiato, uma separação grande, né? Dessa pessoa, e às vezes você não vai vê-la, mas ela, como é superior a você, ela vem ver. Mas então é dessa parte que é difícil, né? Essa separação. Por isso que é importante o aluno, os colegas da amizade, por em frente, e ele continua no banco escolar no 4º ano, o outro já entrou na faculdade. Com outras pessoas. Com outra pessoa, novas experiências, e ele está ali vivenciando as mesmas experiências e provavelmente frustrado, né? Com pessimismo, porque ele não se preparou, ele mesmo, não procurou, né? Usar melhor o tempo, né, no aprendizado. Então, há várias divagações, né, nesse sentido, que a gente fica pensando, puxa vida, o negócio é igual aquele espírito que nós sabemos, o Emmanuel, né, que ele mesmo conta a história dele, que a mulher dele superou ele, foi embora, e ele até hoje está aí, né, quer dizer, ele não vem contar direitinho, mas a gente sabe o que ele está passando, né? O espírito superior foi embora porque ele não aceitou, né, a crença que a mulher tinha, que ela acreditou no Cristo, né? E ele já fez ideias completamente diferentes da mulher, aqueles pensamentos bobos, aquele ciúme, aquela coisa. E ele está trabalhando até hoje, né? E a esposa, espiritualmente, ela evoluiu mais, né? Então, essas são coisas para a gente pensar, que a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Então, é igual aquele, você falou, vem para baixo, o outro vai para cima. Então, a gente sabe que o Espírito nos fala do umbral, né? Até as trevas, dependendo da condição das ações maléficas que a criatura pratica, né? Em grupo, grandes coletividades. Então, a lei de causa e efeito está
está funcionando perfeitamente. São as leis de Deus, né? Jamais serão derrogadas. As criaturas é que têm que trilhar o caminho do bem, o caminho da luz, para que realmente ele se sinta bem, né? E por aí vai. Né? Esse processo de evolução, se nós pararmos, assim, parece até triste, porque você fala, meu Deus, eu vou me separar das pessoas que eu amo, né? Mas Deus está sempre conosco. E faz parte. Isso é um aprendizado para nós, mas nós nunca estaremos sozinhos. Jamais, né? Inclusive, nós falamos assim, mas como, né? O mundo, nós estamos passando por um mundo a Terra está passando por um mundo de regeneração. Sim, está passando, mas por que tanta maldade? Perguntado para Divaldo, né? Divaldo responde que é exatamente agora que está acontecendo a separação do joio e do trigo. E que cabe a nós, como disse a dona Matilde, fazermos a diferença. Nós temos que lutar contra nós mesmos, ou seja, contra as nossas tendências más. Porque quando nós falamos, né, veneráveis mensageiros celestes, fortificai-nos e amparai-nos para que possamos vencer as forças do mal que tentam dominar o mundo, mas nós não podemos deixar de dizer que as forças do mal ainda estão em nós. E são elas que nós precisamos dominar. E vencer. Grandes amores nós temos com certeza. E que nos auxiliam. Porque aquele que desencarna e fez o bem, ele vai continuar trabalhando. E provavelmente retornará para nos auxiliar. Se não houver necessidade dele reencarnar, ele vai estar sempre presente para nos auxiliar. Porque é da lei que aquele que evolui, ele vai ficar feliz quando ele puder voltar para auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda. Porque a lei do progresso, o progresso é inexorável. Nós não vamos fugir dele. Nós podemos retardar, que é o que nós mais fazemos, né? Mas assim, faz parte do nosso aprendizado. Agora que nós temos a consciência, é importante que nós trabalhemos. O melhor, tem uma, acho que não sei se é de drogados, alcoólicos, que fala, ao menos por hoje, eu não bebi. Só por hoje. Se nós pudermos fazer isso todo dia, já não vai ser bom? Só por hoje eu não vou falar mal da pessoa. Só por hoje eu vou ser melhor. Vamos fazer como o Santo Agostinho faz, né? Que todas as noites ele pergunta o que ele fez de errado, se ele fizesse o que ele sentiria. Mas vamos fazer isso todos os dias no sentido que hoje eu vou ser melhor. Aí nós vamos encontrar logo de cara um parente com quem nós não temos tanta afinidade, mas nós não temos ex-parentes, né? Não temos ex-filhos, não temos ex-mãe, não temos ex-pai. Nós podemos ter ex-esposas, mas na realidade estaremos sempre ligados, né, dona Matilde? Ex-maridos. Então nós vamos ter que fazer a diferença nesse dia a dia. E nós precisamos nos esforçar. Porque só nós podemos fazer por nós. O outro faz se quiser. Mais uma perguntinha que eu sei que todo mundo gostaria de saber. A gente consegue ver a lei de causa e efeito funcionando, Maria Rita, no nosso mundo aqui normal? Com certeza. É de que maneira? Ação e reação. Nós não precisamos nem ir para outra vida. Nós temos aqui, se nós somos orgulhosos e estamos numa situação, numa condição que nós podemos chamar como orgulhosos de humilhante, essa já é um indício pelas nossas tendências e pela situação da vida que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar, nós percebemos que ali está a ação de Deus através da lei de ação e reação nas nossas vidas. Nós fazemos o mal, muitas vezes nós falamos assim, olha, deixa, quantas vezes? Olha, não é bom dar exemplo individual. Mas há uns anos atrás, vocês vão me perdoar, eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com uma chefe, né? E ela não resolveu, uma prova minha, ela pegava no meu pé com relação ao horário. Eu entrava às 8 e saía às 5, era o horário que eu tinha que cumprir, 9 horas diárias, com 1 hora de almoço. E ela resolveu dizer para mim que eu tinha horário para entrar, mas que eu não deveria ter horário para sair. E a minha filha ficava na creche, no serviço,
E se ela ficasse a mais, eu teria que pedir para a diretora da creche. Enfim, era uma coisa que me incomodava muito. E ela foi pegando no meu pé, porque eu, um determinado momento, eu falei, ela ia fazer uma viagem de avião e ela tinha muito medo. Avião, né? Eu fiquei com tanta raiva. Deus que me perdoe. Eu falei, tomara que ela morra. Imediatamente eu entrei em convulsão. A vibração que eu desejei para outra voltou para mim imediatamente. Eu aprendi com isso. Então, qualquer coisa que a gente pense ou sinta assim, diferente, traz sobre nós. Exatamente como pais e filhos, né? Hoje nós passamos por situações, eu estou passando, que eu fiz a minha mãe passar. Então, eu estou sentindo na pele o que eu mesma fiz, em momentos diferentes, com outra, mas a oportunidade, mas a minha condição hoje é muito melhor do que a da minha mãe naquela época. Então, eu tenho o dever, não só como mãe por amar a filha, mas principalmente como um espírito que está em evolução, reconhecendo a sua necessidade de passar por aquela provação. Não para dizer para minha mãe, olha mãe, eu também estou passando. Não, ao contrário, mãe, eu passei, mas eu vou orientar. Eu vou vencer e vou ajudar a minha filha a passar como a minha mãe me ajudou. É a lei de ação e reação. Não precisa de uma outra reencarnação. Aqui mesmo nós percebemos essa reação. Cabe a nós aprendermos e... Não, tudo bem, eu fiz. Tudo bem, então vamos fazer de maneira diferente para que eu possa auxiliar e me auxiliar. E me liberar daquela situação constrangedora que eu criei para minha mãe. Perfeito, só mais uma perguntinha. Agora, ela disse na palestra que nós, hora que fazemos o bem, automaticamente somos co-criadores com Deus, né? Você podia, assim, na vida nossa prática, algum exemplo de como nós estamos colaborando com Deus já aqui na nossa atual encarnação? A modificação, a nossa força em nos... Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na sua transformação moral. Quando nós, apesar da prova, nós resolvemos fazer o bem. Nós darmos o exemplo. Quando nós faríamos de uma maneira diferente, como os filhos. Quando o filho vem todo empolgado ou reclamando, eu até li uma mensagem na internet, que diz o seguinte: o filho chega em casa da escola muito bravo com o colega porque ele fez ele passar por maus bocados, ele fez ele tirar uma nota má, ele fica muito bravo, ele não quer nem almoçar, não quer. Aí o pai pega um saco de carvão e fala para ele, convida para ele ir lá fora. Aí ele fala para o menino assim: olha, você pensa agora naquela roupa ali, você pensa que ali é o seu coleguinha. Você atira nele. Né? Tudo que você quiser. Nossa, ele pegava, enfiava a mão no carvão e jogava. No final, o pai perguntou: como é que você está se sentindo? Olha, eu estou cansado, né? Mas eu estou feliz, porque eu consegui me vingar, consegui fazer tudo o que eu gostaria de ter feito pessoalmente. Daí o pai convida o garoto para entrar e põe o garoto em frente ao espelho. O garoto levou um susto, porque ele estava preto. Estava imundo. Ele ficou assustado. Aí o pai virou e falou para ele assim: olha, tudo que nós fazemos, nós manchamos a nós mesmos. Então, quando nós não temos a necessidade de nos vingar, porque a própria lei dá o retorno. Então, quando nós temos a oportunidade de um filho vem reclamando de alguém ou falando mal, não fala assim. Não fala assim. Porque, na realidade, você precisa dar o exemplo. Se você gostaria que fulano fizesse isso com você, falasse isso de você. Nós estávamos vindo no sábado, não. No sábado, para a aula da tarde. E era a festa junina que estava tendo ali próximo, né? E tinha um garoto, que eu sei que ele está com 15 anos, porque ele comentou, ele tem síndrome de Down. Mas é um grau leve. E ele estava conversando, ele estava com uma moça do lado, né? Conversando com o cobrador, todo empolgado, falando de menina, falando disso, que ia para a festa. Aí, num determinado momento, ele estava tão entusiasmado que ele começou a falar falou o nome de uma outra pessoa,
Né? E ia começar a falar, a irmã, acho que a irmã ou tia falou assim, não fala assim. Falou baixinho, mas falou sério. Não fala assim. Não? Eu disse, não, ele não está aqui para se defender. Aí ele falou, ele vai ficar triste? Ela falou, vai. Ah, tá bom. Imediatamente ele se calou. Isso é um exemplo de cocriação. É a oportunidade que nós temos de falar, de acabar com a pessoa, e nós não faça isso. Porque na realidade nós estamos ajudando aquela criatura pelo exemplo, para que ele não faça isso. Né? Quando nós não jogamos o lixo na rua, quando nós somos educados no trânsito, quando nós não desejamos o mal, quando nós desejamos o bem, nós acreditamos, compreendemos que as pessoas realmente têm as suas necessidades, são diferentes de nós. Como diz Divaldo, né? Naquele perdão, auto-perdão, chegam para ele e falam assim, me perdoe, eu não lembro o que é. Ele fala assim, não posso. Como não pode? Você não é espírita? Eu sou espírita, mas eu não posso perdoar nesse momento. Me deixe digerir. Ele não está fazendo mal, ele só está pedindo um tempo. Porque nessa digestão, ele vai pensar que a criatura teve uma atitude impensada. Ele não foi feliz. E ele compreendendo o outro, quando nós compreendemos a atitude do outro, por que aquela criatura tomou aquela atitude? Nós compreendemos, nós até esquecemos a situação. E não desejamos o mal. Porque perdoar não é amar como nós amamos um amigo. É simplesmente não desejar o mal. Nós já estamos dando um grande passo, sendo co-criadores. Perfeito. E você acha que não acreditar na reencarnação resolve? Porque tem pessoas que falam assim, eu não acredito em reencarnação. Resolve? Ou ele vai ter que reencarnar do mesmo jeito, mesmo não acreditando? Qual é a melhor religião? É a espírita? É a evangélica? É a católica? É a que faz os homens melhores. Todos nós devemos acreditar em reencarnação? Não, todos nós devemos ser bons. Nós devemos ser bons cristãos. Quem já leu no Evangelho características do bom cristão e do bom espírita? Nossa Senhora! Nós não precisamos ter nenhum credo, nenhuma crença. Nós precisamos, o que Jesus falou? Ele não criou nenhuma religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Nós não precisamos acreditar em reencarnação. Nós acreditamos no bem, no homem que faz o bem, que é co-criador. Acreditamos em Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. E fazemos ao próximo aquilo que nós queremos que os outros nos façam. Quando nós lemos no Evangelho, reconcilia-te depressa com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, não é só a reconciliação com o outro, é a reconciliação consigo próprio. É olhar para dentro e falar, meu Deus, eu tenho as minhas limitações, mas eu vou lutar para ultrapassar. Quando eu me reconcilio comigo, fica muito mais fácil eu me reconciliar com o próximo. Quando eu me aceito com as minhas dificuldades, fica muito mais fácil eu entender a dificuldade do outro. E é aí que juntos nós podemos fazer a diferença. Evoluindo, crescendo. Cada um queria ter mães, pais, filhos, avós, né? Acabou agora? Mais alguém? Não, acabar não acaba nunca. Né? É importante que a gente tenha dúvidas para a gente buscar. Tá, obrigado. Vamos socializar essa informação. É importante. Ser co-criador é você transformar o teu próprio, se transformar, melhorando, transformar o seu ambiente. Você já está ajudando a melhorar um pouquinho aquele lado. Dona Matilde, a senhora tem um exemplo de fazer o bem? Ou pelo menos dar o exemplo? Aquela história do canal no local onde a senhora estava no médico, a televisão que estava no... É verdade. Bom, as coisas que acontecem são tantas, né? Mas são pequenas coisas que fazem a diferença. É verdade. Mudar. Para quem não sabe, eu já contei aqui, não é? Para quem não sabe, eu estava numa sala de espera para uma amiga consultar um médico e tinha um programa na televisão, mas um programa terrível, né?
Sai sangue, se horrível. sai sangue, né? E todo mundo lá meio assim, tristinho, né? E tinha o rapaz que tomava conta. Então eu falei, por favor, será que dá para você mudar para outro canal? Mas assim, com toda a educação. Ele olhou bem para mim e falou assim, a senhora tem medo da verdade, né? Eu falei, não, meu filho, não medo da verdade, porque existem outras verdades. Se você puser no canal 2, no TV Cultura, você vai ver uma verdade também. E às vezes fazer o bem é uma coisa assim interessante. Ela estava contando, eu lembrei de um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo assim, e que eu sempre me lembro disso. Só um pouquinho, rápido. Nós nos preocupamos muito com as grandes obras, com os grandes feitos de Paulo de Tarso, de Emmanuel. Não, são esses pequeninos gestos, essas pequeninas coisas que estão próximos de nós que fazem a diferença. Sim. Desculpa. Então, eu estava no metrô, né, já era umas 8 horas da noite, e sentou um menino do meu lado, assim, o menino estava todo sujo, todo rasgado, o pé dele estava cortado, estava sangrando, ele estava descalço, né? E eu me lembro que eu estava com uma caixinha daqueles Dunkin' Donuts, sabe, na mão, e aí ele sentou do meu lado e falou, oi, tia. Aí eu falei, oi, aí ele, tudo bem? Eu, tudo bem, e você? Eu falei, nossa, o que aconteceu com o seu pé? Aí ele, eu cortei. Eu falei, você está vindo de onde? Lá de Santo Amaro, eu cortei o meu pé não sei aonde, mas eu moro lá no Jardim Peri, não sei o que, eu estou indo para lá. Falei, tá. Aí ele começou a conversar comigo, então eu ainda perguntei para ele, você está com fome? Você quer um Dunk? Ele quer comer um doce? Aí ele falou, não quero nada, é só conversar. Aí eu falei, então tá bom. Aí ele veio conversando comigo até Santana, contando que tinha machucado o pé, que tinha cortado, aí contou da família, contou tudo. E assim, às vezes a pessoa não quer nada mesmo, ela só quer falar com alguém, né? É que muitas vezes a gente acaba se assustando, né? Porque a gente já vem com esse preconceito de que não, ele está falando comigo, será que ele vai me assaltar? Será que já é alguma coisa assim? Não, ele não queria nada. Eu falei, você não quer nada? Não, só... E uma outra vez também interessante, que o menino também no centro, eu estava comendo lá naquela região ali da Praça da República ali, eu estava comendo um doce, ele veio, né, e me pediu, tia, você me dá esse doce? Eu tinha dado só uma mordida, estava inteira ainda. Falei, então, né, eu já mordi, tudo bem? Aí ele falou tudo, aí eu falei, tá, eu dei o doce para ele. Aí eu dei mais uns passos assim, aí ele veio atrás de mim, meteu no meu ombro. Você se importa se eu der o doce que você me deu para aquele menino ali, porque eu acho que ele está com mais fome do que eu. Aí eu falei, não, você que sabe, o doce é seu, eu te dei. Então, às vezes, são coisas assim que você vê assim no dia a dia que até te tocam, assim, né? De você perceber que, como você falou, às vezes é uma coisinha tão pequenininha assim que passa até despercebida, exatamente. Perfeito, muito bem. Encerrar, Maravilha, obrigado. Tudo bem, meus irmãos, está vendo? Nós estamos aqui conversando, ouvindo, tendo esse papo gostoso, leve, tentando entender a questão da lei do retorno, como ela funciona nas nossas vidas. E nem percebemos que nossos irmãos espirituais estão trabalhando já conosco, já diagnosticando todas as nossas necessidades, né? Por quê? Porque nós nos acalmamos, nós paramos para ouvir, nós estamos aqui centrados. Então eles estão fazendo o trabalho deles, estão trabalhando. E quando vocês forem ao passe, muita coisa já vai sendo resolvida aqui, né? Já vamos levar exatamente o que vocês necessitam. É assim que a espiritualidade trabalha, viu? Simples assim. Vamos agora então, já que recebemos muito, vamos doar um pouco de nós através das vibrações. Depois vamos fazer a prece de encerramento e aí os passes, né? E eu peço que vocês permaneçam em paz, em harmonia, para que recebam o maior quanto de energia possível. Jesus, querido Mestre, irmão maior, através de Ti vamos até Deus nosso Pai, para que Ele, em Sua misericórdia infinita, leve aos nossos irmãos em necessidade, onde quer que estejam, os nossos eflúvios, o nosso desejo de paz, de harmonia, de refazimento, que suas dificuldades se amenizem, que suas dores se aplaquem, que eles encontrem o caminho de se melhorarem, de se encontrarem.
Porque, como bem nos lembrou e nos lembra o Evangelho, cada um tem que fazer o seu próprio caminho. Vamos vibrando e pedindo por todos os nossos irmãos de humanidade que sofrem, onde quer que se encontrem nesses instantes. Aos nossos irmãos da espiritualidade, que ainda se demoram aqui na crosta, nos umbrais, nas trevas, no vale dos suicidas, que desse cantinho do nosso coração possa partir uma luz intensa em direção a esses nossos irmãos, para que eles também encontrem o caminho da paz. Vamos pedir e vibrar por aqueles que se acham os nossos inimigos, vibrando tudo de bom para aquele nosso irmão que se acha nosso inimigo. Que um dia possamos entender como irmãos, com certeza. Vamos pedindo e vibrando pelos amigos da paz, por aqueles amigos que trabalham pela paz, que dedicam toda uma encarnação para que o planeta seja um cantinho melhor para todos nós. E aproveitando, vamos pedir pela paz no mundo, para que as nações encontrem, aquelas que estão em conflito, encontrem as saídas para os conflitos, que nós também nos sintamos como irmãos em Jesus, nosso Mestre, vibrar para que haja entendimento entre todas as religiões, para que sejamos um só rebanho com um só pastor. Vibrar por essa casa de caridade, que nos permite esses momentos de alegria, de reconforto. Vibrar também pelo nosso lar, pelo nosso cantinho, para que ele seja paz, seja luz, seja harmonia. E por fim, vamos já pedindo ao Pai que nos fortaleça em força, em energia, em esperança e fé, para que possamos superar as dificuldades do caminho, todos os obstáculos, que Ele nos dê força necessária para nós vencermos todas essas dificuldades, que são tantos outros meios de evolução. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare através dos mensageiros de luz, dos nossos mentores, nossos guias e dos nossos guardiões, para que eles nos sustentem na luta, não nos deixando cair, não deixando que o desânimo invada os nossos corações e nossas mentes, e que tenhamos certeza de que o Pai sempre nos dará uma oportunidade de nos encontrarmos com a sua luz. Que assim seja, graças a Deus. Então agora vamos nos preparando para os passes. Continue em paz e harmonia, para que possamos receber tudo o que viemos aqui buscar. Graças a Deus.